E hoje estamos recebendo em nossos estúdios Frederico Azevedo, que é superintendente da OCB-MT. Bom dia, Frederico. Tudo bem, querido? Bom dia, tudo ótimo. Obrigado pelo espaço. A gente que agradece aqui você ter aceitado bater esse papo com a gente. Eu queria que você explicasse o que é a OCB. Paulo, a OCB e ouvintes, né? A OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras, né? Então, em Mato Grosso, nós congregamos todos os ramos do cooperativismo. Então, desde as cooperativas de transporte, de trabalho, mineral, né? E também as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de crédito, que estão sendo bastante impactadas aí por essas discussões das recuperações judiciais que nós temos escutado aí nos últimos, pelo menos, desde que a safra, né, sofreu a informação de que teria um revés em Mato Grosso, está todo mundo bastante preocupado com esse assunto. Bom, então vamos lá. Nós já discutimos esse assunto aqui na bancada, tivemos por duas oportunidades já uma discussão, e agora vamos trazer um outro ângulo aqui, que seria os efeitos negativos de uma recuperação judicial. Nós já falamos isso, já atualizamos o nosso ouvinte, na situação em que o governo federal, através do MAPA, chegou a acionar, ou pelo menos oficiar a AMAN, para que fique atenta ao número de pedidos de recuperação judicial. O Neri falou assim, é para não pagar a conta, não estão querendo pagar a conta, estão lançando mão disso. A recuperação judicial é um instrumento absolutamente legal, disponível não só para empresas das cidades, como qualquer tipo de empresa, inclusive as rurais, que é o caso dos produtores. Porém, o governo tem o ângulo de visão dele é o seguinte: se vocês começarem tiver muito pedido de recuperação judicial, tem boa parte do crédito, da grana disponível para os agricultores que é privada. Esse pessoal pica a mula e vai sobrar para a gente. O crédito, tem uma brincadeira que o crédito é um bichinho sensível, né? E é exatamente isso que é o problema. Em algumas situações. E aí já tem uma linha que defende essa recuperação, porque uma commodity sensível, ela é alimento, aquela coisa toda que a gente está ouvindo aí já há muito tempo. Qual que é a visão de quem trabalha com cooperativismo? Paulo, o que acontece? Eu queria até fazer um cenário para vocês aqui, para explicar, deixar bem claro, que não é questão de ser favorável ou desfavorável às recuperações judiciais. Eu acho que, assim, como você falou bem, é um instrumento legal, jurídico, previsto na legislação, para quem eventualmente precisar usar, está disponível. O que a gente está provocando, na verdade a informação não é a discussão, é sobre os efeitos que quando um produtor resolve fazer isso, o que acontece no dia a dia dele da fazenda, tá? Então o que acontece? Um primeiro ponto que a gente tem que imaginar, e você falou bem aqui, vamos falar do crédito para o produtor rural de soja e milho. A gente começou, né, o ano, a safra de soja de Mato Grosso, com muito risco, gente falando em quebra de 50% da safra geral, e hoje já está bastante consolidado que isso deve ficar na faixa de 15% de quebra de produção. Tá? Então, isso de modo geral. Quando você fala especificamente, tiveram produtores sim, que tiveram 2 replantios, teve produtor que não conseguiu colher nada, que já entrou com safra de algodão, que antecipou safra de milho. Isso está consolidado em pontos específicos, né? E inclusive a gente mapeia porque tem cooperados nisso daí, né? Nossos cooperados também estão com esse problema, não só os de crédito, mas os cooperados das cooperativas agropecuárias. O grande ponto de tudo isso é quais são os efeitos da recuperação judicial para uma pessoa. Então, primeiro ponto, né? Muito tem se falado sobre a situação de que o crédito vai escassear. Isso vai acontecer, tá? Isso é fato, não tem o que fazer. Por quê? De acordo com o IMEA, a safra de milho, de soja e milho do estado de Mato Grosso, na faixa de 35%, fez essa última safra custeada com recurso próprio do produtor. Mais ou menos 50% entre multinacionais e revendas, e a diferença pelo sistema bancário. Esse 50% que está na mão de revendas e multinacionais, como a gente acabou de falar aqui, é um bichinho sensível, o crédito, está se falando no mercado numa quebra muito grande. E Mato Grosso tem uma situação específica de não utilizar recurso de seguro agrícola. É muito pouca a utilização de seguro no Mato Grosso. Então o que acontece? As multinacionais, as revendas, estão com medo de não receber as contas que têm. Então isso daí naturalmente vai se enxugar um crédito. Quando você vai para o sistema bancário, o mesmo acaba acontecendo. E aí o produtor que quando entra numa RJ, eu tenho falado muito isso, o produtor que entra com uma RJ, ele coloca um carimbo na testa dele de mal pagador. Ele é um mal pagador? Não, mas ele está carimbando na testa dele isso hoje. Então assim, a dificuldade de obtenção de crédito posterior vai ser uma loucura.
A questão da administração dos bens dele vira uma loucura, porque tudo que ele faz ele tem que pedir autorização para os credores, para o administrador judicial, e tem que ser autorizado pelo juízo. Ou seja, a dinâmica que a gente sabe como funciona o produtor, às vezes se apertou, precisa vender uma máquina, vende um pedaço de terra, vende uma caminhonete, paga uma conta, né? Faz uma renegociação, coloca para frente, isso vai ficar muito mais engessado numa recuperação do que o que a gente tem visto, né? O mercado fazer, que é produtores que estão com alguma dificuldade procurando quem tem contrato de fornecimento, olha, eu não tenho essa soja inteira, eu vou entregar um pouco, me alonga então o que vem aí, né? E coloca para frente. Inclusive porque, isso é público, foi falado anteontem pelo ministro Favaro lá em Lucas do Rio Verde, vem um pacote aí que a gente entende que pode ser uma solução muito adequada para os produtores, porque a taxa de juro que está se falando, precisa se confirmar ainda, vai ficar na faixa de 8,5%, que é uma taxa bem adequada para o setor agrícola do Mato Grosso. Olha, nós falamos aqui antes, fora do ar, é importante levar isso, que quando você fala em recuperação judicial, não está se falando só em não pagar a instituição bancária, o financiamento que ele fez. Entra o posto de gasolina, o mercado, a oficina, o conserto do entra todo um comércio local tudo, que está atrelado ao setor. Todas as dívidas da pessoa, né? Não é só os grandes que podem, teoricamente, podem esperar. Todo mundo prejudica. Vinícius. Muito bom dia, Frederico, agora no ar, né? Obrigado pela tua presença aqui. É um prazer poder te entrevistar, né? Conversar contigo. No momento, assim, você é da OACB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, né? E eu sou um defensor do cooperativismo, sou cooperado, né? Ontem eu tive a notícia informal, talvez você possa até confirmar, que o Sicredi já é a segunda maior a instituição de crédito em Mato Grosso, né? Só perdendo para o Banco do Brasil. Eu sabia que era a terceira, abaixo do Banco do Brasil da Caixa Econômica. Mas ontem um colega economista me falou, não, só pede para o Banco do Brasil, o Sicredi é a segunda maior de Mato Grosso. Ganha dos bancos privados, aí, então para mim é uma notícia muito boa, né? Porque eu sou realmente um fã do cooperativismo. Hein? Quero te ouvir sobre isso, né? Também quero aproveitar a tua presença. Agora, as pessoas assim, elas tratam, esquecem que a recuperação judicial é para evitar falência, né? O que é melhor, né? Tem que olhar o custo de oportunidade, né? A empresa ir à falência e né? Parar de gerar emprego, caixa, né? Porque ela vai ter dificuldade de pagar, vai ter mais dificuldade ainda com a empresa fechada. Né? Então, assim, como monitorar para evitar realmente que empresas estejam manipulando, né, para forçar uma recuperação judicial, né? Igual aquele paciente que engorda para atingir o ponto da bariátrica, né, da cirurgia bariátrica, só para fazer a bariátrica. Né? Então, eu acho que a questão toda está sendo essa, né? O judiciário observar que caso que realmente foi algo realmente ruim, né, algo intencional, né, para endividar a empresa para forçar a RJ, ou algo que realmente foi necessário, né? Como é que você vê isso? Vinícius, o que acontece, né? Quando a gente fala, um ponto importante para os produtores que estiverem ouvindo, é uma situação assim, que é pouco explicada para eles, né? Sobre as questões das soluções da recuperação judicial. Tá? Então, o que acontece? E depois eu quero entrar um pouquinho nisso que o Paulo falou do efeito subjacente, né? Do que vem junto, né? Que são os comércios. E agora a gente começa a ver RJ em cima de RJ. Produtor, né? Empresas que viraram credoras em RJ, porque o seu credor entrou em RJ, ele tinha um crédito, não recebeu, passou e começou a entrar em RJ também. Mas o que acontece? Ordinariamente, os produtores se financiam através de multinacionais revendas e sempre operam para isso com um título chamado CPR, Cédula de Produto Rural. Pela legislação nova, tá, a CPR está excluída da recuperação judicial, salvo casos de força maior. Aí vocês vão falar, Frederico, mas seca é um caso de força maior. Não é o que o STJ tem entendido. Né? O STJ entende que a seca é inerente à atividade agrícola. Você corre esse risco quando você é um agricultor de ter seca, né, na sua atividade. Não é o Frederico que está dizendo isso, é o Superior Tribunal de Justiça. Então vamos lá, aquele 50%, né, do recurso que eu falei para vocês que um produtor normalmente toma, está lastreado com isso. Então pode ser que ele coloque numa recuperação judicial esse título e depois venha uma decisão judicial dizendo não, você não pode incluir isso na recuperação judicial, você tem que pagar. Outro ponto, você entra na questão do ato cooperativo, né? Estamos falando aqui de cooperativo. O ato cooperativo, a lei diz expressamente que ele também está excluído da recuperação judicial. Por quê? É uma relação de sócios, é uma relação societária. Você é sócio da cooperativa, associado. Então, o seu crédito que você toma na cooperativa, né, as suas operações que você tem com a cooperativa como cooperado, está excluído da recuperação judicial. Mais um ponto.
É muito comum também os produtores rurais captarem recursos do que a gente chama do plano safra, né? Quando se lança o plano safra, pegar aquele crédito de custeio, de investimento e tudo mais. A lei também exclui esse crédito, está escrito lá na lei. Então o que acontece? Quando você começa a olhar no bojo, o que eu vou conseguir renegociar? Eu vou conseguir renegociar alguns contratos que estão fora dessas excludentes. Os contratos, por exemplo, de soja que ele recebe para entregar depois. Se ele tiver lastreado numa CPR, ele vai estar excluído. Então você imagina, é isso que eu estou falando assim, muitas vezes, e para conversar com vocês, pessoal, a gente tem feito um trabalho aí desde dezembro, de conversar com inúmeros produtores, inclusive com alguns que estão em recuperação judicial, falando qual foi a sua dificuldade. Um falou para mim assim, eu estou com 10 carros na fazenda, da minha atividade, eu preciso trocar esses carros porque estão velhos, eu não consigo. Esse é o motivo da recuperação dele? Foi um monte, né? Mas ele fala assim, eu não consigo hoje, assim, tudo que eu preciso fazer, eu tenho que entregar informação para o administrador judicial uma vez por mês, eu preciso ter balanço auditado. Dependendo do tamanho do produtor, ok, tem produtores maiores que têm essa estrutura de contábil que conseguem fazer isso. E um produtor médio, pequeno que faz isso? Aí o que acontece? Frederico, você está falando então que assim, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar e não vou fazer nada? O que nós temos visto isso historicamente, eu trabalho com agronegócio há mais de 15 anos. Sempre que existem essas dores, o mercado entende essas dores. E o mercado sabe quem é quem que está com as dores. Então, esse produtor que eu falei para vocês que teve 2 replantios, você com certeza, a revenda que acompanha ele, a multinacional que acompanha ele, a cooperativa que acompanha ele, sabe da dificuldade dele. O que a gente tem orientado, e essa orientação não é da OCB, essa orientação é de todos os agentes do mercado. A ProSoja soltou isso em informativo, a FAMAT soltou isso em informativo, que representam os produtores diretamente. Não deixa vencer a conta, não deixa chegar para dia 30 de abril e falar assim, eu não tenho a soja para entregar. Procura o seu fornecedor antes, explica a sua situação. Outra coisa, para quem tem contrato bancário, né? Quem tem contrato bancário tem direito, pelo Manual de Crédito Rural, a, comprovado pelo laudo agronômico de que ele teve uma dificuldade, levar isso lá e ele conseguir uma prorrogação de prazo, com a mesma taxa de juros prevista no contrato. Então existem inúmeros mecanismos hoje que salvaguardam o produtor que está nessa dificuldade. E essa história da explosão das recuperações judiciais, Paulo, é que o que tem preocupado e a gente precisa dizer que existem excelentes profissionais da área jurídica dando boas informações disso, mas nós temos advogados que têm, e não é uma crítica aos advogados, isso foi informado ao OAB, a gente teve uma reunião esses dias com ele, mas é que tem inúmeros anúncios, né, em Instagram, em mídias, dizendo reduzam em 90% a sua dívida. Né? Então, isso daí, ele exacerba um pouco o caso. É, né? O que a gente vê na internet, por exemplo, tá com nome sujo, liga para mim, que eu resolvo. Agora só para os agricultores. Exatamente. E assim, o que a gente tá bastante... O que é importante destacar é o seguinte, né? Os 3 órgãos que precisam estar muito afetos a essa questão, que é o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e o OAB, os 3 estão cientes do problema, cientes do tamanho, né, não é de um risco de fraude, não é isso que você está se falando, mas é da responsabilidade que precisa ter, por exemplo, com essas extraconcursalidades. Né? O tempo que se demora numa recuperação judicial, lógico, é muito menor do que a gente tem numa execução. Normalmente, eu vi um dado esses dias de 8 anos para se receber uma execução judicial, jurídica, né, no judiciário. E uma recuperação judicial, às vezes, demora 2, 3 anos para se resolver. Mas, de novo, nesses 2, 3 anos, a gente sabe que no momento de desespero, que muitos produtores podem estar vivendo esse ano, aí daqui a pouco vem uma safra de milho, ele dá uma recuperada, ele entra com a safra de soja do que vem, aí ele tem um boi que dá uma recuperada na arroba e ele vai reorganizando a vida dele. Né? E, de novo, a linha de crédito que o governo federal disse, e essa informação é pública, nós precisamos de confirmação de que viria um recurso em dólar, nós estamos trabalhando com dólar a R$5 hoje, R$4,90, não é um dólar que vai disparar ou que vai cair absurdamente, com uma taxa de juros de 8%. Você vai conseguir ter um alongamento de dívida. Então, assim, você joga para frente isso. Agora, o mais importante, Paulo e ouvintes, é que realmente precisa se pensar numa nova forma de que os produtores consigam fazer um seguro rural mais adequado. Se nós tivéssemos um seguro rural adequado para Mato Grosso, a gente não estaria com esse problema. O problema hoje do seguro rural para Mato Grosso, especificamente, o modelo de seguro rural brasileiro, ele é muito utilizado pela região sul do país porque lá tem intempéries regulares. Né? Lá tem sempre geada, lá tem sempre um problema. Para cá não é comum, o produtor aqui não entende como um investimento, ele entende como um custo. E por que ele entende como um custo? Porque as apólices às vezes não albergam adequadamente um risco de produtividade e o custo dela às vezes também não fica adequado. Então ele fala, eu não vou fazer um seguro para cobrir
45 sacas de soja pagando 5 sacas de soja. Realmente para ele não faz sentido. Então o mercado segurador também precisa olhar para o Centro-Oeste de uma forma diferente. O Centro-Oeste é diferente do sul do país, né? As propriedades são muito maiores, os riscos são maiores e você precisa ter também um ajuste aí nesse sistema, porque com o seguro a gente teria uma solução muito mais adequada para todo mundo. O produtor ficaria mais seguro e o sistema de crédito também. A regularidade no clima aqui é quase que uma constante. Esse é o ninho aí que bagunçou bastante. Mas sobre aquilo que falávamos antes, dos efeitos colaterais aí, não só aqueles que a gente imagina que vem à mente quando você fala em recuperação judicial. O que a gente tem verificado, tá, Paulo? Isso foi informação já das recuperações judiciais distribuídas em 2024, tá? Nós estamos hoje, no número de segunda-feira, né, 19 recuperações judiciais distribuídas em Mato Grosso, né, maior do que 2022 inteiro. 2023 ainda não tem um número fechado pelo Tribunal de Justiça. Mas maior quanto? Quanto foi o ano passado? 2023 foram 16, 2022, perdão, foram 16. Esse ano nós já estamos com 19 agora, né, até o dado de ontem, né? E 2023 tinham 106, mas o número não está fechado ainda de 2024, de 2023. Só estava até o terceiro trimestre. O que a gente verificou dessas recuperações que a gente viu esse ano, tá? A gente fala muito e a questão da recuperação fica parecendo assim, que só multinacionais, agentes bancários, sejam cooperativas ou bancos, têm recurso para receber. E o que a gente tem visto na lista de credores não é isso. Então você tem créditos trabalhistas, você tem que estar arrolado lá no rol de credores. Você tem crédito, por exemplo, com transportadoras. Você tem crédito de cooperativas de transportadores. Você tem crédito de supermercados. Você tem crédito de borracheiro. Você tem crédito de inúmeras microempresas que estão no meio do processo produtivo da soja, do milho, né, que podem ser impactadas negativamente. Porque essas pessoas não têm alavancagem para aguentar não receber um recurso da recuperação judicial. E a gente precisa lembrar aqui, de novo, este dado é público, é o mesmo problema das americanas, né? Das lojas americanas estão com pedido de recuperação judicial. Reza a lenda, isso está em todos os sites, de que o grande impacto não foi para os grandes agentes, mas sim para os inúmeros fornecedores que eles tinham para isso. Por exemplo, reza a lenda que tem um fornecedor, que é o revendedor daquela batatinha frita deles lá, que 70% do mercado dele era com americanos. Se ele fica sem receber, como é que ele faz para a cadeia inteira depois andar? Então, assim, tem um efeito subjacente no mercado, nas comunidades, nos municípios, que vai ser atrelado com essas recuperações. Então, assim, a preocupação sistêmica, isso foi levado para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, exatamente por isso. E tanto o Tribunal de Justiça quanto o Ministério Público foram bastante sensíveis, né? Ontem houve uma reunião do Fórum Agro Mato Grosso que envolve FAMATO, OCB, a Prosmate, a Crismate, a Crimate, né? Exatamente discutindo como é que estavam essas situações e eu tive conhecimento que a FAMATO levou um ofício ao Tribunal de Justiça pedindo para que haja uma avaliação de mediação nas recuperações judiciais antes de se tomar as decisões. Exatamente porque vamos tentar sentar e organizar isso de uma forma que fique bom para o produtor, fique bom para quem está nessa recuperação e para o credor também, antes de você tomar uma medida mais radical de decretar a recuperação, porque, de novo, todo o imbróglio que vem a partir disso daí, ele é muito pesado, né, para quem está rodando na RJ. Nestor Fidelis. Bom dia, oficialmente, doutor Frederico. Bom demais ter você aqui, nesse momento muito propício. A sua vinda aqui no momento mais oportuno que poderia, porque, veja só, ontem e há 2 dias atrás, acompanhando as notícias do mundo da advocacia, do mundo jurídico, sites de notícias da nossa área aí, a gente percebeu 2 discussões muito fortes. Uma é aquela questão do linguajar jurídico, que o ministro-presidente da STF tem falado para evitar expressões antigas. E eu fui ver ali que, meu Deus, como eu falo coisa antiga no escrever, né? Não pode falar mais no bojo do processo. É no meio do processo. É tanta coisa que eu tenho que mudar em mim. Dentro. Né? Tantas coisas que eu falo que acho que é antiquado, né? Que eu escrevo. E outra coisa que chama atenção é o fato das recuperações judiciais. Nós temos essa cara de André Mendonça que você tem? Hã? Essa cara de André Mendonça que você tem? Ah, Sepúlveda pertence. Mas olha, uma gama de advogados fizeram uma declaração, escritórios respeitáveis, inclusive aqui de Mato Grosso alguns, dizendo que não tem um excesso de recuperação judicial,
que a recuperação judicial é um instrumento legítimo que deve ser utilizado. Por outro lado, nós estamos conversando e analisando também que existe, sim, evidências de que o instrumento está banalizado. É como nós tínhamos antigamente organizações tabajaras. Seus problemas acabaram. Faça a recuperação judicial. Né? Não existe isso, não é a realidade. E os efeitos colaterais terríveis para a sociedade como um todo. Como eu sei que o senhor trabalha há muitos anos com essa questão aí, mas eu me preocupo também com relação à Baixada Cuiabana e aos pequenos municípios que não têm o agronegócio muito forte. Aqui é serviços, né? Várzea Grande também, Cáceres, outros municípios que não têm o agro tão forte. A OCB tem um olhar para isso também? Existe uma atuação de cooperativismo que não seja somente para o agro? E se está acontecendo também esse excesso de recuperação judicial nessa outra categoria da sociedade? Nestor, hoje o que acontece? A atuação do cooperativismo do Estado, ela não fica só... porque quando a gente fala de cooperativo de forma geral para o público, né, ele sempre lembra lá das cooperativas de crédito, Sicredi, Cicobi, Cressol, Unicred, Primacred, né, que são as que a gente tem mais atuação no Mato Grosso, né, e as acabam também pegando as cooperativas agropecuárias. Mas a gente precisa lembrar que a cooperativa de trabalhadores, por exemplo, de táxi é uma cooperativa. Né? Nós temos algumas aqui em Cuiabá. As cooperativas escolares, educacionais, nós temos aqui em Cuiabá, na Baixada Cuiabana, em inúmeras regiões do estado. As cooperativas de transporte, né, de carga, digamos assim, elas estão também focadas, até algumas na Baixada Cuiabana, mas elas estão espalhadas no estado inteiro. E cooperativas, por exemplo, minerais. Então, assim, a gente não tem um foco só, digamos assim, onde estão as cooperativas digamos assim, de produção agropecuária. Lembrando também, por exemplo, das cooperativas de leite. Então, você tem cooperativas espalhadas no estado inteiro. Hoje nós temos 182 cooperativas registradas na OCB que têm a nossa atuação mais diretamente. Todas elas acabam, principalmente as de produção de crédito, um pouco mais preocupadas com esse assunto da recuperação judicial, porque uma depende do cooperado produzir, né? E a outra depende do cooperado arcar com as suas obrigações que foram fixadas em contratos. Né? Então, esses dois ramos ficam um pouco mais impactados. Mas, por exemplo, as cooperativas de transporte também se preocupam com o assunto, porque elas transportam essas cargas. Se você tem menos produção, ele tem menos carga para produzir, ele vai ter menos rentabilidade, ele vai ter menos negócio para rodar. Então, assim, tem todo um... Eu brinco isso muito com o pessoal da indústria, né? Respeitando muito os nossos amigos, mandar um abraço lá para a Fiente, que a gente tem um portfólio de cadeias produtivas muito mais amplo do que... Eu não tenho só indústria, só comércio. Eu tenho indústria, eu tenho comércio, eu tenho crédito, eu tenho produção, está tudo vinculado em cooperativa. Né? Então, o nosso espectro é um pouco maior. Então, quando sente, eu sinto em todos os lugares. Então, quando eu começo a escutar um burburinho de um ramo e falar, olha, aqui está com problema, é uma situação complicada. Vamos falar, por exemplo, o cooperativismo mineral, que faz um excelente trabalho aqui do estado. Nós temos uma cooperativa na região de Peixoto de Azevedo, chama Cogavep, que é referência nacional na produção de ouro. Faz um trabalho espetacular. Ela ficou, ano passado, 3 meses sem poder vender a produção dela por causa de uma restrição da Receita Federal. Não contra ela, contra o setor inteiro da mineração. Então você imagina o impacto de 6 mil pessoas cooperadas àquela cooperativa fazendo a sua produção que ficaram 3 meses sem poder produzir. Então, assim, o cooperativismo está antenado nesses assuntos, né? Nos preocupa bastante essa situação, mas a gente espera, sinceramente, a gente vê essa possibilidade de que, com o encerramento da safra de soja, que se encerra daqui a pouco, né? A gente já vê muito plantio de milho vindo, a safra de algodão está bem estabelecida, né? A pecuária está aí passando um momento um pouco complicado, mas também está indo. O pessoal da cooperativa do leite está com uma dificuldade terrível por conta de importação de produto da Argentina e do Uruguai. Não é um problema só de Mato Grosso, é um problema brasileiro. Mas, de verdade, a gente espera aí que o Estado possa, e tem feito esse esforço de organizar as cadeias produtivas e fomentar as cadeias produtivas para que a gente possa continuar crescendo aí. Uma crescente bastante interessante que o cooperativismo tem visto aí no estado de Mato Grosso. Bom, na sua avaliação, então, primeiro, para que as pessoas, principalmente o produtor rural, se informem melhor a respeito do que acontecerá após ele entrar nesse tipo de regime. E segundo, condenar que sim, por que não, seus colegas, Nestor, que anunciam na internet aí, olha,
resolvemos todos os seus problemas. Organizações Tabajara seus problemas acabaram. Faça uma Liga para mim, façam exatamente. Isso é um trabalho feito por... Isso é enganoso. Não tem advogado assinando, tem alguns captadores, né, que trabalham para eles. Se tiver advogado, ele perde a carteira. Pois é, mas só por isso. E Paulo, mas só por isso. E eu queria fazer um adendo. O Nestor citou uma situação muito importante aqui, né? A gente precisa entender que existem excelentes profissionais que trabalham especificamente com esse assunto, são altamente especializados. A gente não está dizendo que eles estão fazendo nada de errado. Por favor, vamos deixar isso bastante claro. Ele é um profissional capacitado para aquilo, ele está capacitado para dar orientação para o produtor, né? De novo, no início da minha conversa eu falei assim, a ideia não é dizer a recuperação judicial é o pior problema da sua vida ou o melhor problema da sua vida. É o seguinte, você vai entender o que você está fazendo, você entende todos os riscos e todos os benefícios. Se você é produtor que está com esse problema, entender todos os riscos e benefícios, ok. Mas que a gente tem visto assim, que quem tem feito renegociações, tem procurado, por exemplo, o alongamento de dívidas e está se mantendo, né? Como eu disse para vocês, o sistema, o crédito é um bichinho desconfiado. O sistema de rating não depende do banco ou da cooperativa, isso vem no sistema mundial de rating. E a partir do momento que você literalmente colocou na testa lá um carimbo assim, estou em recuperação judicial, eu estou com um problema financeiro, todo o seu crédito vai ficar mais difícil de fazer. Será devidamente evitado a partir dali. Bom, mas o número não assusta ainda. Não é assim, é algo muito maior do que o ano passado, pela data em que estamos, né? Trimestre, hein? Fechando aí, com números maiores do que o ano passado. E essa atenção aí, então, do Judiciário, até para dar uma estudada melhor no assunto a respeito, atendendo esse pedido do governo federal, que vai ter que segurar a bomba depois, talvez seja necessário. E para os nossos agricultores dizer que sim, é um instrumento legal, mas primeiro estude isso, se informe, veja se ele é adequado ao seu tamanho de negócio, seu tamanho de dívida, né? A sua capacidade de recuperação e o que você poderá e não poderá fazer após assumir. Quero agradecer ao Frederico, mas antes de você ir embora, Frederico, para você tomar conhecimento de uma notícia que não mudou muita coisa, continua mais ou menos igual, da Nocha Verde. Saiu aqui o ranking das cidades com a melhor e as piores, né, notas no ranking do Trata Brasil e Água e Esgoto. Temos em primeiro lugar Maringá, no Paraná, segundo São José do Rio Preto, São Paulo, Campinas, São Paulo, por ordem, né? Quarto Limeira, quinto Uberlândia, sexto Niterói, sétimo São Paulo, oitavo Santos, em São Paulo também. E Ponta Grossa, décimo Cascavel, nono as duas últimas no Paraná. Lá na outra ponta, vamos ver aqui, 96º Duque de Caxias, 95º São Gonçalo, Rio de Janeiro, os dois Rio de Janeiro, 94º Belém, 93º Várzea Grande, Mato Grosso. A Ananindeua tá na frente no Pará, tá na frente de Várzea Grande. Dizer aquilo que a gente falando aqui já há algum tempo, a água tratada desse último equipamento lá, a ETA do Paris, não está contando aqui. Se bem que aquilo não foi para novos locais, né? Foi só para o Várzea Grande está correndo atrás e conseguir fornecer água para as pessoas, não é nem aumentar. Quem não estava recebendo continua não recebendo. Quem estava recebendo mais ou menos que melhorou. Então temos que fazer alguma coisa, porque não é de agora também, não caiu nada, tá? Eu acho que ela talvez tenha subido 1 ou 2 pontos aí, sempre teve na rabeira, entre as 100 cidades, sem dúvida nenhuma. Frederico, muito obrigado por ter nos atendido, por ter aceitado esse convite aqui para bater um papo com a gente. Frederico Azevedo, superintendente da OCB-MT, muito obrigado.